Voltamos com o segundo bloco do programa Direito e Deveres e Cidadania e Ação. Hoje entrevistando o professor Paulo Roberto de Souza, psicólogo, professor, mestrando em Direito em Educação e que está nos trazendo importantes esclarecimentos a respeito da alienação parental e da síndrome da alienação parental. Esse câncer que atrapalha diretamente o relacionamento entre os filhos e os pais. Doutor Paulo, o senhor falou as atitudes mais comuns da alienação. O filho, como é que ele procura se defender, se proteger dessa situação? Existe como ele se defender? Porque ele, na verdade, é a vítima da história. Sim. Ele tenta se defender. De que maneira você se defende? Você foge. Então, é uma fase onde essa criança ela vai se isolar dessa relação. Se isola, se emudece, tenta participar cada vez menos do convívio, desse convívio que lhe faz mal. Uma coisa muito interessante que o jovem faz é não admitir esse tipo de conversa. Quando isso começa a acontecer, ele grita. Ele tem uma postura agressiva contra... A defesa dele é o choro. Na defesa dele, da criança, é mais um isolamento, um afastamento. Isso, lógico, vai levar essa criança a um processo depressivo. Aí a síndrome já está instalada. Já está instalada. O adolescente, não. O adolescente, ele tenta bate, defender, né? Exatamente. Ele não defender o outro, mas ele tenta se defender. Não quero saber dessa história, isso é problema de vocês. Eu vou sair. Aí dorme na casa do amigo, dorme na casa do outro. Alguns começam a já ter uma atitude de começar a beber, efetivamente. O não suportar a pressão. Né? Então já bebe um pouco, conversa com amigos, os amigos não sabem aconselhar, então tudo isso leva Isso não pode ser uma porta aberta também para um início com droga ou coisa parecida? Pode. Depende com quem ele vai se desabafar. Depende da estrutura dessa pessoa, desse adolescente. Nós não podemos esquecer, isso é muito importante, cada um de nós é um ser individual. Cada um de nós reage de uma forma. Né? Então, a droga está aí na nossa porta batendo. Então, uma fuga, né? E não deixa de ser efetivamente uma fuga. Eu quero sair dessa situação. Tanto é verdade que cada um se defende de uma forma, que às vezes dois irmãos, um reage de um jeito e o outro reage do outro. Exatamente. E ele sofre a mesma forma de alienação. Né? Você tem que, quando você coloca dois irmãos, uma coisa é legal, né? Porque cada um tem um afeto diferente em relação ao pai ou em relação à mãe. Você percebe filhos que protegem muito mais a mãe, ou se relacionam melhor com a mãe, e outros que se relacionam melhor com o pai. Né? Então, é aí que você vai perceber a diferença da reação. Né? Então, isso fica muito visível quando você tem dois filhos, efetivamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Você não tenho certeza, é a pessoa mais indicada para responder isso. Esse ato de alienação do genitor, ele pode ocasionar na criança o que vulgarmente a gente chama de falsa memória, ou seja, a criança ouve a mãe ou ouve o pai falar do outro. Pode acontecer, num dado momento, que a criança crie uma ideia de que aquilo de fato aconteceu? Ou ela, no futuro, ela consegue entender o que era verdade ou o que era alienação, ou seja, o que a mãe inventava. Tipo, olha, o seu pai, ele bebe demais. E, de repente, nem bebe tanto, mas o filho fantasia, ele cria uma ideia no futuro de que o pai dele era alcoólatra. Por exemplo, isso pode acontecer? Pode. Uma mentira contada diversas vezes se torna uma verdade. Bom, quando você fala de bebida e o seu pai é um bêbado, a criança ela não tem noção do quanto é bêbado, do que é alcoólatra. O adolescente... ele não tem bafômetro. Exatamente.
Mas ele tem um olhar. O adolescente, quando ele começa a beber, já vamos falar do adolescente, quando ele bebe, ele sente alteração. A bebida age mais rápido no organismo do adolescente, porque ele não está acostumado a beber. Então, o álcool ainda não já funciona direto. Então, 2 latas de cerveja, o pai tomando e a mãe falando que ele é bêbado, confirma que o pai bebe, que o pai é um bêbado. Quem bebe é bêbado. Bom, isso, então não seria uma falsa memória, é uma memória verdadeira. Percebe? Entendi. Porque ele presencia, ele vê, a avó fala, o tio não bebe, o pai do coleguinha não bebe, mas o pai do outro coleguinha bebe mais, mas ele relaciona a outra bebida à bebida do pai. E o falar, você é um bêbado, que é uma fala recorrente, se torna uma verdade. Quando eu coloco falsa memória, por exemplo, quando a mãe diz assim, o seu pai nos abandonou, ou o pai diz, sua mãe nos abandonou. Às vezes, não foi um abandono, às vezes o casal não tinha mais condição e, entre eles, decidiram romper. Só que, posteriormente, alimentando essa coisa de seu pai foi embora, sua mãe foi embora, a criança ela pode até acreditar que foi realmente abandonada. Então, primeiro, houve um consenso. E segundo, a criança não foi abandonada. O pai liga, o pai vem visitar. Mas aquela ideia no futuro dele pensar assim, meu pai me abandonou quando eu era criança. Tem um documentário, já de alguns anos, o título é bem interessante. É A Morte Inventada. Tenho certeza que você conhece. Sim, conheço. Então, veja, A Morte Inventada, crianças, adolescentes narram que acreditavam até um certo momento que o pai tinha morrido. Porque a família dizia, e o seu pai? Morreu. Né? Tem uma parte do documentário, de uma entrevista que eu vi há um tempo atrás, que ela dizia assim, seu pai morreu e o urubu comeu. Que era o que a avó dizia. Então, você imagina para a criança ouvir um negócio desse. Né? Clóvis, uma perguntinha? A questão... Doutor, só complementar a tua fala. Vamos deixar uma coisa clara. O pai abandonou. Isso tem que ficar muito claro. A percepção da criança é que foi abandonado. Sim. Se eu tenho um acordo com a minha esposa, ela com o marido, nós vamos decidir nos separar, eu estou abandonando, eu saio da casa. E esse perder é doído para a criança. Sim. Por mais lógico que seja, por mais racional, por mais que você converse, por mais que você explique, você não estará mais no quarto ao lado. Ele se sente preterido, né? Ele se sente preterido. Na verdade, você nunca abandona a sua esposa ou seu esposo, você abandona seus filhos. É essa a percepção deles. Entendi. Tá? Eu acho isso a gente tem que deixar claro. Por isso que a síndrome ataca dessa forma. Professor Paulo, na verdade, eu acho que o programa hoje, e a Rosana acho que até concorda, ele atinge plenamente o nosso objetivo, porque é um alerta para o telespectador, que às vezes vive uma situação dessa e, sem perceber, termina praticando alienação parental. Então, acho que esse é um programa com as informações que o professor Paulo está nos trazendo, para a pessoa dar uma refletida e falar, puxa vida, sem querer eu estou prejudicando meu filho, né? E procurar corrigir isso. Acho que isso é importantíssimo. Agora, me diga uma coisa, quem que é mais prejudicado, se é que é possível identificar, com a alienação parental? São os filhos, o genitor que sofre a agressão ou o genitor que aliena? É difícil, né? Mas são os três. É o ônus do psicólogo. Exato. Esclarecer. São os três, né? Então vamos imaginar que quem sofrerá mais é a criança. Porque é o mais frágil na história. É o mais frágil. É vulnerável, né? Indefeso. A pessoa que agride está com a autoestima lá embaixo, a única maneira que ela tem de sobrevida é a agressão. O outro é agredido mesmo fazendo tudo que faz ou que já fez. E a criança está no meio disso tudo. A criança está lá sem saber para que lado que ela vai. Se eu for para o lado do meu pai, vamos falar assim, do meu pai, eu vou estar agredindo a minha mãe. Nossa, minha mãe está frágil. Se for ao contrário, é a mesma coisa. Pô, você não vem ficar comigo? Você não fica com o papai? Como que isso acontece, essa dinâmica acontece dentro da cabeça dela?
Então, vamos pensar, eu tenho a dor da mãe, eu tenho a dor do pai, e eu tenho essas dores na criança. Na criança. Ninguém está feliz nessa relação. Não fica... É o perde-perde, né? É, belo termo, doutor, é o perde-perde. Todo mundo perde. Se nós conseguíssemos, sabe, por uma luz, que isso fosse exatamente ao contrário, nós estaríamos num ganha-ganha. Seu pai foi embora porque o nosso relacionamento, como você mesma coloca, o nosso relacionamento não tem mais como conviver. Seu pai é uma pessoa boa e ele virá todo dia vê-lo. Ponto. Acontece, muito difícil. É difícil. A guarda compartilhada, ela tende, no futuro, a amenizar um pouco isso. Não no sentido de um pouco com cada um, a gente já falou isso aqui, mas no sentido de um maior acesso de ambos. Então, o pai vem buscar para almoçar, a mãe leva para jantar na semana, aquela coisa de quinzenal. 15 dias para uma criança é uma eternidade, né? Então, dá aquela oportunidade do outro fazer toda aquela campanha de desqualificação. Então, esse maior contato entre os pais, mesmo que entre eles não haja mais nenhum afeto, mas o maior acesso deixa mais claro na cabeça da criança de que a família não foi destruída, ela tem um outro formato. O pai não está ao quarto ao lado, mas ele está na rua de cima. Sim. Né? Ele está a uma ligação. E não como muitos pais ou mães acabam impedindo o outro de telefonar. A gente vê casos, eu sei que você está acostumado a ver isso. O pai dá um celular para a criança para ter contato, a mãe toma. Ou o contrário, a mãe dá o celular, o pai toma. Para evitar aquela... Então, assim, eu quero deixar ele longe, que é para o meu filho perceber que ele foi embora. E ele perdeu o filho. Quer dizer, a pessoa não raciocina que não é o pai ou a mãe que está perdendo o filho, é o filho que está perdendo o pai ou a mãe. Né? No caso, a morte inventada. Né? Paulo, essa síndrome da alienação parental, esse resultado, né, dessa alienação, isso tem tratamento, isso tem uma recuperação? Como é que funciona? Tem. Nós vamos... a síndrome, ela te dá... te causa efetivamente depressão, ansiedade, você somatiza algumas coisas. Né? Pode ocasionar suicídio, em algum caso extremo, a criança? Pode. Da criança eu acho pouco provável, no adolescente sim. E do genitor alienado também é possível? O suicídio nasce de falta de alguma coisa, né? De uma vontade de chamar a atenção também, ou melhor, perdão, o suicídio não, né? Mas a tentativa de suicídio sempre é uma maneira de você querer chamar a atenção. Para o adolescente ficaria mais fácil ele se suicidar, porque ele estaria agredindo os dois da mesma maneira que eles estão agredindo. Ou até para sair daquela situação que ele não suporta mais. Sim. Nós temos uma questão quanto ao suicídio que é interessante. Muitos dos casos, eles não querem, né, se suicidar e acaba cometendo o ato fatal. Ele quer tentar para chamar a atenção. Exatamente. E aí acaba, o plano dá errado. Mas deixa eu retornar rapidamente para você e te colocar a seguinte coisa. O tratamento tem que ter um acompanhamento psiquiátrico também. Só o psicológico não adianta. Porque, é mesmo? Porque você vai ter que tomar ansiolítico, vai ter que tomar antidepressivo, conforme o nível dessa Pode síndrome. chegar a esse estágio? Pode. É bem sério isso. É bem complicadinho. Olha, gente, quando o assunto é bom, e a gente tem tido experiência nas nossas entrevistas, né, Rosana? Com certeza. O tempo parece que não é rápido. Na verdade, possivelmente a gente vai ter que pautar esse assunto, continuar discutindo, né, outros enfoques numa outra oportunidade, né, porque o assunto é importante, é sério e não se esgota em 30 minutos a discussão. Nós vamos então para as considerações finais, lembrando ao telespectador que o programa é reprisado às terças-feiras, às 7h30, né? Aqueles que não puderam assistir. Todos os vídeos gravados, todas as entrevistas,
né? Já temos mais de 12 ou 13 entrevistas, estão no site ProLegis, na TV ProLegis, então podem ser vistas, podem ser assistidas a qualquer hora do dia, né? Que vale a pena fazer, ver, rever, fazer uma reflexão. E essa entrevista mesmo, nessa semana já estará disponível. Eu, particularmente, então, agradeço ao Dr. Paulo pela visita que nos faz, pelos esclarecimentos que nos faz, e o programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação está com as portas abertas para uma outra oportunidade para poder recebê-lo. Eu queria aqui colocar, apenas para acrescentar ao nosso telespectador, que a alienação parental hoje, ela tem um tratamento já do ponto de vista jurídico. Nós temos legislação a respeito, a Lei 12.318 de 2010. Então, aos pais, às mães que nos assistem, para entenderem que isso não fica apenas no campo da psicologia e da psiquiatria, né? O direito se preocupou com isso. E existem situações drásticas que o judiciário pode até inverter a guarda. Então, numa situação extrema, o pai alienante, se é o detentor da guarda, ele pode perdê-la. Ele pode ter diminuído o seu acesso e, consequentemente, aumentado o acesso do genitor vítima ali da alienação. Então, é importante, apesar do nosso foco hoje ser psicológico, né? Mas é importante trazer isso, porque, infelizmente, o brasileiro, só quando tem lei, é que ele recua em algumas situações. O pai e a mãe. O pai e a mãe. E a mãe, né? Porque a mãe também Exatamente. tem que tomar cuidado, porque se ela praticar alienação e tiver com a guarda, ela pode perder a guarda. Então, na dúvida se havia lei, há lei, né? Que tente amenizar isso. Eu também quero agradecer o meu amigo Paulo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? De tratar de um assunto tão importante. E fica novamente reforçado o convite para retornar numa outra oportunidade, trazer um outro enfoque sobre isso e outros assuntos do aspecto psicológico. Obrigada mesmo, Paulo. Olha, eu que agradeço o convite, muito obrigado, a oportunidade de estar aqui partilhando esse dia com vocês, foi muito bom. Espero ter atingido, ou ter esclarecido algumas coisas na questão psicológica da síndrome da alienação parental e estou à disposição de vocês. Precisando, será um prazer comparecer novamente. Muito obrigado. O prazer foi todo nosso.